Mendonça, André Mendonça, sorteado agora, nesse instante, relator no lugar de Toffoli. Sorteio eletrônico. Sorteio. Que a Suprema Corte, que o ministro Fachin tenha coragem e que essa casa tenha coragem de impeachmentar quantos ministros necessários forem ser impeachmentados. Não vai ficar só em um, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma grande limpeza naquela casa. STF solta a mão do Toffoli e com a frase "errou feio", os ministros admitem impeachment pela primeira vez. O que eu vou te contar agora é inédito na história do STF. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. O que o sistema mais temia aconteceu. André Mendonça é o novo relator do caso Master no STF. É isso mesmo. O ministro é sorteado para substituir Dias Toffoli, que deixou o posto depois de reunião colegiada. A redistribuição ocorreu conforme prevê o regimento interno da corte. Toffoli decidiu se afastar depois de uma reunião convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, para apresentar aos ministros relatório da Polícia Federal sobre dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Master. O documento menciona o nome do magistrado e surge pagamentos financeiros em seu nome. Ao final da reunião, os ministros divulgaram uma nota conjunta na qual afirmam que não há fundamento para a arguição de suspensão do magistrado com base nos elementos apresentados pela PF. No comunicado, os 10 ministros declararam que não se trata de hipótese de suspensão à luz do artigo 107 do Código de Processo Penal e do artigo 280 do Regimento Interno do STF. Eles também reconheceram a plena validade dos atos praticados por Toffoli na relatoria e nos processos vinculados. Os integrantes da corte manifestaram ainda apoio pessoal ao ministro e registraram que ele atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a nota, a presidência do Supremo adotará as providências necessárias para extinguir a ação correspondente e encaminhar os autos ao ministro André Mendonça, o mais novo relator do caso Master. Mendonça, André Mendonça, sorteado agora, nesse instante, relator no lugar de Toffoli. Sorteio eletrônico. Sorteio. Vamos então ao assunto. Ele foi sorteado porque Toffoli se afastou. Ele deixou a relatoria do caso Master depois de uma reunião entre os seus colegas e aguardando o que a Procuradoria-Geral da República diria a respeito de possível suspeita de Toffoli para continuar sendo o relator nessa investigação do escândalo do Master. Vamos ao vivo, então, em primeiro lugar, com a repórter Luciana Amaral, lá de Brasília. Ela tem as últimas informações. Contigo, Luciana, boa noite. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Informação agora de último momento, então, é de que o André Mendonça vai ser o novo relator do caso Master, uma vez que Dias Toffoli acaba deixando a relatoria. Havia mesmo essa expectativa de que a redistribuição da relatoria acontecesse ainda hoje à noite e acabou, então, de sair esse resultado. Vale a gente destacar, então, que essa decisão, na verdade, foi tomada após uma longa reunião aqui na sede do Supremo Tribunal Federal e que a arguição de suspeição contra Toffoli vai ser extinta. Portanto, não vai ter mais andamento interno aqui no Supremo daquele processo que, em último caso, poderia levar ao afastamento de Toffoli do caso, uma vez, então, que ele próprio acabou entregando, acabou repassando essa relatoria para ser redistribuída e agora, então, temos André Mendonça como novo relator deste caso. Depois da reunião, os ministros soltaram uma nota conjunta, até numa tentativa, então, de tentar repassar, transparecer de alguma forma uma unidade entre eles. Nessa nota conjunta, os ministros dizem reconhecer a plena validade dos atos de Toffoli à frente do caso Master, expressam apoio
pessoal ao ministro, isso nas palavras deles na nota, apoio pessoal, abre aspas, respeitando a dignidade de sua excelência, fecha aspas. Ainda nessa nota conjunta, os ministros daqui do Supremo dizem que o Toffoli atendeu a todos os pedidos, tanto da Polícia Federal quanto também da Procuradoria-Geral da República. Essa reunião, ela começou aqui no Supremo por volta das 4h30 da tarde, foi até umas 7 da noite, isso uma primeira parte, fizeram um intervalo, chegaram a voltar por volta das 8 da noite, mas então essa segunda parte durou coisa de 10 minutos. Logo depois, então, eles acabaram soltando essa nota conjunta aqui no Supremo. Depois dessa reunião, Toffoli saiu em um dos corredores internos no subsolo daqui do STF. Ele chegou até a andar uma parte ao lado da ministra Carmen Lúcia e questionado por jornalistas sobre como foi a reunião, como foi o clima da reunião, ele disse que foi tudo excelente e também tudo unânime. Portanto, então, a gente vê uma tentativa de passar essa mensagem de que nessa crise toda de imagem do Supremo, o Supremo continuaria ainda unido. Bem, o presidente daqui do STF, Edson Fachin, ele chegou a encerrar mais cedo a sessão do plenário de hoje à tarde, viu? Justamente para poder fazer essa reunião com todos os ministros. Todos participaram, seja presencialmente, seja virtualmente. Uma espécie de reunião que foi vista como emergencial diante de todo o escândalo, diante de toda a revelação de menção a Toffoli no conteúdo do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e tudo então o que se sucedeu e tudo também o que já vinha sendo questionado em relação à conduta de Dias Toffoli à frente da relatoria então do caso Master. Mas é isso, ele portanto deixa a relatoria e agora esse caso todo já está em novas mãos, nas mãos de André Mendonça. William, volto contigo no estúdio. Nos dias em que o presidente da Suprema Corte queria um comitê de ética, um conselho de ética, e que eles reagiram e disseram, não precisa disso. Está provado que precisamos. Está provado que a gente não pode deixar a Suprema Corte, membros da Suprema Corte, avançar em todos os sinais, a terem uma atuação como o ministro Toffoli teve neste episódio e como o ministro Alexandre de Moraes teve em tantos outros. Para aqueles que disseram que nós estávamos exagerando, hoje preciso reconhecer, nós tínhamos razão. Nós precisamos, com certeza, botar freio nos ministros da Suprema Corte. Sabe por quê? Tão somente porque são humanos e como humanos erram. Eles não são semideuses e hoje vocês estão divulgando o que um que se considerava semideus fez. Ele foi ao limite do impossível que nós poderíamos imaginar. Então, bora, gente. É hora de uma virada de chave, é hora do Brasil realmente. Isso sim é lutar pela democracia. Isso sim é democracia. Que a Suprema Corte, que o ministro Fachin tenha coragem e que essa casa tenha coragem de impeachmentar quantos ministros necessários forem ser impeachmentados. Não vai ficar só em um, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma grande limpeza naquela casa. Mas o TCU também Só para encerrar e abrir aqui para as perguntas, é importante salientar que esse assunto é um assunto que transcende questão político-partidária. Você vê que o pedido de impeachment que a gente já deu entrada no dia 14 de janeiro de Toffoli, sobre esses episódios, até onde a gente sabia, tem assinatura de diversos parlamentares, senadores de partidos, muitos partidos. Então, todas essas revelações que a gente tem tentado pela CPI do crime organizado, convocar e quebrar sigilo da dona Viviane Barsi, com relação a esse contrato indecoroso, injustificável, de 129 milhões de reais. Também queremos saber o que é que Vorcaro estava fazendo com o Lula no Palácio do Planalto, junto com Mantega, junto com Galípolo,
tem requerimentos nossos para entender por que essa reunião fora da agenda oficial. Então tem muita coisa nebulosa que o brasileiro precisa tomar consciência e que a gente precisa buscar os responsáveis enquanto é tempo. Então, estamos aqui à disposição de vocês. O Tribunal de Contas também... Só duas manifestações rápidas antes da questão do Tribunal de Contas. Sobre o sigilo. A primeira, agradecer o papel da imprensa, reforçando o que disse a senadora Damares, também o senador Eduardo Girão, que tem trazido à luz todos esses dados e tem mantido justamente a fiscalização sobre as ações de Dias Toffoli que levaram agora a essa repercussão nacional e internacional. E, em segundo lugar, o papel da oposição no Congresso Nacional, que numa quinta-feira, véspera de Carnaval, em que pese não haver sessão e muitos deputados estarem nas bases, mas também trabalhando, não deixa esta oposição de fazer e cumprir o seu papel no que diz respeito à fiscalização do poder. O Supremo Tribunal Federal precisa de freios, e esses freios precisam ser dados pelo Congresso Nacional. O TCU também decretou sigilo máximo. Nós estamos preocupados também com o que acontece no TCU, mas tivemos novas revelações, inclusive de eventuais chantagens feitas contra ministros do Tribunal de Contas, revelados por um senador da República. Isso tudo nos deixa muito preocupados, porque a gente vê que há, não apenas no Supremo Tribunal Federal, não apenas no Palácio Planalto, não apenas no Congresso Nacional, mas em outras instâncias do poder, potenciais aliados nesta verdadeira esculhambação que virou a nossa República. Isso. E é por isso que o Brasil precisa ser passado a limpo. Essa página vai precisar ser virada. Tem coisas que são feitas agora com a nossa ação, tem outras coisas que vão ser feitas nas eleições, e é importante que a população brasileira esteja muito consciente da situação em que nós vivemos. Eu tenho duas perguntas. Qual é a diferença desse novo pedido de impeachment para os anteriores? Não seria mais efetivo tentar destravar os que os senhores já evitaram e colocar novos, né? fila? E uma outra pergunta, em relação ao pedido que vão mandar para a PGR, é diferente do que o Jordi também mandou hoje? Porque ele também disse que vai entrar um novo pedido para afastar o ministro do caso. São duas iniciativas. Você me dá a oportunidade até de corrigir uma informação, ou melhor, reparar uma informação dada antes sobre a suspeição pedida do ministro Dias Toffoli ao Procurador-Geral da República. A suspeição que foi pedida e foi arquivada foi de autoria da deputada Adriana Ventura. O senador Eduardo Girão, junto com a senadora Damares e o senador Magno Malta, está aqui conosco também o deputado Coronel Crisóstomo agora, continua sob avaliação do Procurador-Geral da República. E aí reforço o papel importante da imprensa, porque infelizmente quando o Estado de Direito não funciona, é a pressão pública que faz muitas vezes as autoridades agir da forma como deveriam agir. E é por isso que um novo pedido de impeachment é importante. Existem vários, os crimes elencados nos pedidos anteriores continuam sendo crimes passíveis de punição e continuam muito bem documentados. Mas a cada fato novo, nós apresentaremos novos pedidos, aditaremos os pedidos anteriores, como também está sendo feito nesse caso, e nós faremos com o apoio da imprensa, que aqui está para nos ouvir, inclusive agradecemos pela oportunidade de estarem conosco nessa coletiva, daremos ainda mais luz a essas informações até que as autoridades, se não fizerem aquilo que devem fazer em virtude da lei, que o façam pela pressão da opinião pública e da população brasileira. STF solta a mão do Toffoli e com a frase "errou feio", os ministros admitem impeachment pela primeira vez. O que eu vou te contar agora é inédito na história do STF. Ministros do Supremo, os colegas do Toffoli, os mesmos que estão protegendo uns aos outros por anos, eles estão agora em público soltando a mão de Dias Toffoli. Estão dizendo que ele errou, dizendo que ele deveria ter recusado a relatoria do caso Master desde o início. E pela primeira vez em história, ministros do próprio Supremo estão admitindo em voz alta a possibilidade de um impeachment de um colega. Isso é inédito, isso é imenso, é gigante. E isso acontece porque o escândalo que eu vim mostrando para você hoje, ao longo do dia, atingiu um patamar que não dá mais para esconder. Olha só aqui o que saiu na Folha de São Paulo. Ministros do STF veem crise sem precedentes e pressão para Toffoli deixar o caso Master aumenta. Olha aqui comigo o que saiu. Nos bastidores do STF, a leitura de que o cenário se agravou para Toffoli e que Fachin volta a estar em um fogo cruzado sobre como lidar com a intensificação dos desgastes.
Reservadamente, o ministro disse à Folha que Fachin terá que ser habilidoso na interlocução com o Senado Federal para tentar frear um eventual processo de impeachment contra Toffoli em meio a campanhas de parlamentares da oposição. Gente, essa aqui é a primeira vez que eu vejo os ministros do Supremo publicamente admitindo para a imprensa que a possibilidade de um impeachment do Supremo, de um ministro, é real. Eu nunca vi isso. É esse aqui o nível da situação calamitosa do Toffoli. Nunca antes na história desse país o ministro do Supremo foi alvo de um impeachment. Em 26 anos de história recente, o próprio STF nunca sequer afastou nenhum ministro de nenhum caso, nunca afastou por suspeição, por impedimento, e agora os próprios ministros eles estão admitindo que o cenário é esse. E agora olha só como que Toffoli está no sal. Está no sal com os próprios colegas, ministros do Supremo. Acompanhe aqui comigo o que saiu no blog do Valdo Cruz lá no G1. Toffoli deveria ter recusado a relatoria do Master desde o início, é o que avaliam os colegas do ministro. O ministro Dias Toffoli deveria ter recusado a relatoria do inquérito do Banco Master desde o começo. A avaliação de colegas do ministro dentro do STF. Segundo eles, ao aceitar e tomar medidas controversas contra a Polícia Federal, Toffoli acabou chamando a atenção para ele da imprensa e investigações começaram a ser feitas sobre as suas possíveis relações com o dono do Master, Daniel Vorcaro. Esses colegas do Toffoli dizem ainda que o ministro errou feio ao não admitir desde o início que ele era sócio anônimo da empresa que administrava os resorts no Paraná e que a família vendeu a participação para um fundo do cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel. Aspas, presta atenção. Ele errou do início ao fim. E errou feio, é o que dizem colegas do ministro. Eles avaliam que a melhor saída seria que Toffoli pedisse licença do cargo. Gente, um afastamento espontâneo para evitar um afastamento forçado pelo impeachment. Ministros que passaram anos defendendo o tribunal com unhas e dentes, chamando qualquer crítica ao STF de ataque à democracia, agora estão admitindo reservadamente que o colega os colocou numa situação insuportável. Mas tem mais. Enquanto os ministros do Supremo reconhecem publicamente o tamanho da crise, a cúpula do Congresso Nacional, segundo a própria Folha de São Paulo, está atuando para blindar Toffoli e conter a discussão sobre o impeachment. Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que tem aliados investigados no próprio caso Master, aliados envolvidos aí até o pescoço com o Master, ele está agindo para blindar o Toffoli nesse caso. Só que, se depender da direita, Toffoli e os demais enrolados não vão ter descanso. Eu mesmo entrei hoje com um pedido de impeachment de Toffoli na PGR. E hoje mesmo também, Eduardo Girão, Marcel Van Hatten, Damares Alves protocolaram mais um pedido de impeachment do Toffoli. Dessa vez, acrescentando as revelações do celular do Vorcaro. Gente, os absurdos do Supremo eles chegaram a um ponto de não retorno. O STF, que passou anos gritando democracia, agora ele precisa se explicar para o país sobre o que os seus iluministros fizeram, de antidemocrático, antirrepublicano, ilegal e com suspeitas de ser criminoso, tudo isso que eles fizeram aí no seu verão passado. Fachin e a PGR já tem o relatório da PF. O Senado tem os pedidos de impeachment. E o Brasil inteiro está olhando. A pergunta que fica é, terão coragem? Terão coragem de avançar contra Toffoli? Ou terão coragem que vai precisar para proteger o Toffoli e dar um abraço de afogado em que todos afundam? Me conta aí nos comentários o que você acha. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para receber nossas análises exclusivas com prioridade. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que, gente, essa história toda tá boa demais e cada vez melhor. Eu tava conversando aqui agora mesmo que eu nunca fiz os vídeos tão empolgados quanto agora. Eu tô feliz porque pela primeira vez nós estamos vendo a injustiça, a maldade, os crimes, as suspeitas, as relações inescrupulosas, tudo vindo à tona